meninas, está começando o seu programa Sofá e Elas. Eu me chamo Ellen Araújo e juntamente com a Zilda Ribeiro, hoje nesse bate-papo maravilhoso, né não, Zilda? Isso mesmo, Ellen. Hoje nós temos um tema que vai ser imperdível, né? Como todos que nós temos aqui no programa. E hoje nós vamos falar com vocês sobre procrastinação. Você é um procrastinador? Você é uma procrastinadora? Então fique atento que você vai entender um pouco mais o que significa isso e o que pode impactar na sua vida, né? De uma forma ou de outra. Mas como sempre nós começamos o nosso programa com a palavra do Senhor, nós vamos direcionar o programa mais uma vez com a palavra. Mas antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria que você compartilhasse, comentasse, curta, convide as amigas para sentar no sofá da sua casa, porque hoje vai ser uma maravilha. Não perca! Divulgue, tá? Nos ajude. Afinal de contas, sem vocês, nós não estaríamos aqui, não é? Não é, Ellen? Com certeza. E ative o sininho. Não se esqueça também de ativar o sininho. Para receber em primeira mão. Né? O sininho é importante, porque de primeira mão você vai receber assim que sair o canal no ar. Olha, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje está em Salmo, no capítulo 56, versículo 3, que diz o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Amém. Quantas das vezes o medo nos assola, né? O medo, ele nos assola de várias formas, mas ele pode te assolar a sua vida e fazer com que você seja um procrastinador. Mas o medo também, ele às vezes faz você tomar decisões que não são sábias, né? Caminhos, faz você trilhar caminhos que, na verdade, você não deveria trilhar. E o medo também faz você ficar empacada no lugar. Faz você não sair daquele lugar, não tomar decisões sábias, decisões ativas. Então eu quero dizer pra você, lance esse medo no lixo, jogue fora, tá? Afinal de contas, o medo não faz parte nem da minha e nem da sua vida. E para iniciarmos esse programa hoje, nós temos uma pessoa que já esteve aqui nesse sofá, que dispensa apresentações, porque é uma pessoa maravilhosa, que é a Gisele Alves. Seja bem-vinda, Gisele, ao nosso programa mais uma vez no Sofá e Elas. É um prazer te ter aqui novamente. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre muito bom vir falar com vocês. Esse bate-papo sempre acrescenta muito para mim. E espero que para vocês de casa acrescente também. Que bom, Gisele. É sempre maravilhoso ter você aqui conosco. Gisele, e nós te trouxemos aqui hoje para falar sobre um assunto que é procrastinação. Afinal de contas, né? Quem não é procrastinador, né? Então eu gostaria que você explicasse para nós o que é um procrastinador. Tá, eu vou explicar o que é a procrastinação. Na verdade, a procrastinação sou eu deixar para fazer depois aquilo que eu me programei ou aquilo que me foi delegado para fazer agora. Então, a procrastinação nada mais é do que sou eu deixar para mais tarde. E a procrastinação, como você falou, todos nós somos procrastinadores. Todos e nós precisamos entender até que ponto isso é saudável, até que ponto não é. A procrastinação, ela pode me prejudicar, ela pode me trazer algum malefício, algum benefício, como que é? Então a gente primeiro precisa entender, a procrastinação, ela faz parte do nosso dia a dia. Desde que não seja um hábito e desde que não seja algo crônico, não tem problema. Se eu conseguir ter uma rotina de produtividade suficiente para que as minhas atividades, as minhas atribuições, elas sejam realizadas, se eu ficar 5 minutos mexendo no meu celular fora da minha programação, isso não vai impactar no final do dia. O que impacta no final do dia? Sou eu me programar para estudar 2, 3, 4 horas e ficar mexendo no WhatsApp, na internet, redes sociais por 1h30. Isso impacta no meu resultado. Sim. Então, desde que a procrastinação ela não seja um hábito, não tem problema, isso não vai interferir no meu dia a dia. E a gente tem que observar, nós temos muitos sinais, né? E às vezes a gente, com uma mentalidade muito equivocada, a gente acaba fazendo com que o nosso cérebro tenha uma programação de procrastinação. Durante muitos anos, eu vou falar de mim, porque eu acho que é mais fácil falar de mim. Durante muitos anos, o que eu fazia? Eu tinha que acordar às 6h30 da manhã.
E eu programava o meu celular para despertar às 6. Ele despertava às 6, eu não levantava. Porque eu tinha que sentir aquela satisfação, aquele prazer de eu poder dormir mais. E ele despertava às 6h10. E eu não levantava, porque eu sabia que eu tinha até às 6h30, 6h20 e 6h30 era o meu limite ali, eu sabia que eu tinha que levantar. O que eu estava ensinando pro meu cérebro? Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E eu não estava observando que a minha rotina do dia a dia era tudo deixa para depois. Utiliza o seu limite. Qual que é o seu limite de tempo? Eu tenho que entregar uma atividade, eu tenho que entregar um relatório sexta-feira às 12 horas. Sexta-feira, meio-dia, 10 para o meio-dia eu começava a fazer o relatório, porque eu deixava para a última hora. Eu fiz toda uma programação do meu cérebro para ele me levar justamente para o meu limite. Então nós temos que observar até a nossa mentalidade, as crenças que nós temos, o prazer que nós temos em ter um imediatismo, né? A nossa recompensa imediata. Entendi. E trocando por miúdos de uma maneira mais simples, a procrastinação é nada mais que a enrolação do dia a dia. Isso. Você acaba, e ela falou algo que todo mundo faz. Eu acredito que quase todo mundo faz, né? Porque quando você fala... Acho que eu não conheço ninguém que coloco não meu faz. relógio pra despertar 6 horas, 6h10, mas eu sei que eu posso até 6h30. E aí você abordou um ponto específico que serve de alerta, né? Ali já no início da manhã, você tá dizendo pra você, olha, vamos começar a enrolar? Você tá falando, começa a treinar seu cérebro. Seu cérebro já tá começando de manhã, dizendo, não, deixa pra depois. Não, curte mais um pouquinho. Isso pode nos trazer malefícios, não é, Gisele? Com certeza. E aí, por isso que eu falei, a procrastinação nós temos que entender até que ponto é normal eu procrastinar. Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina em que eu estabeleço que eu vou ficar 10 minutos no WhatsApp, por exemplo, respondendo as minhas mensagens, ali no meu prazer da minha convivência com os meus pares. E eu fico 12 minutos, até que ponto isso pode impactar? Se for apenas 2 minutos, isso pode ser que não impacte. Se eu compensei esses 2 minutos com atividades realmente que foram realizadas com foco. Então eu sempre tenho que analisar a questão da produtividade versus procrastinação. Se eu produzir muito durante o dia e eu produzir o suficiente, eu posso me permitir fazer algo que saia da minha rotina. Porque eu já produzi o suficiente. Uma forma de recompensa. Uma forma de recompensa. E aí, você falando dessa forma, você demonstra que cada um de nós temos um potencial muito além daquilo que nós utilizamos, né? Sim. Um potencial para exercitar mais, para produzir mais, para alcançar mais. Só que eu acho que isso é muito brasileiro, né? Eu acredito que assim, o pessoal europeu, eles são mais objetivos naquilo que eles fazem. Já o brasileiro, o jeitinho, né? Deixa pra depois, né? Sabe, o samba, né? Vou até trazer o samba, né? Porque o samba, ele é aquela coisa assim de você jogar pra lá, jogar pra cá. Eu acho que é bem típico do brasileiro, né? Bem típico das pessoas sempre deixar para depois e no último momento. E já pegando o gancho, e qual seria o perfil do procrastinador? Na verdade, não existe um perfil específico, né? A gente consegue identificar algumas características que são mais comuns naqueles procrastinadores crônicos. O que é o procrastinador crônico? Aquele que procrastina muito mais do que produz, né? Então, o que nós podemos identificar? São pessoas que geralmente são desorganizadas, mas que têm uma visão de si. Para ele não é desorganizado, tá tudo sob controle. Então, para ele acredita que ele vai conseguir entregar, que ele pode procrastinar porque lá no final vai dar tudo certo.
Então, essa é uma das características. Outra característica, geralmente são pessoas estressadas. Por que são pessoas estressadas? Porque deixam para depois, e o depois ele chega. Então, é uma tarefa para depois, 2 tarefas para depois, 3 tarefas para depois, e esse depois ele vira uma bola de neve. Né? E se torna uma pessoa sobrecarregada que não sabe o que fazer primeiro. E vem junto, né? São pessoas que têm um sentimento de culpa muito grande, porque a procrastinação crônica, ela traz um sentimento de culpa. Ela traz um sentimento de que eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me esforçado mais, eu poderia ter entregado algo melhor. Então, são características que geralmente estão ali dentro do perfil, né, entre aspas, de um procrastinador. E aí a doutrina, eles classificam diversas formas o procrastinador. Eles chamam, vou citar só alguns exemplos. O procrastinador feliz. O que é esse procrastinador feliz? É aquele que ele tem uma crença limitante tão grande que ele fala, eu só consigo trabalhar sob pressão. Então, se ele não tiver sob pressão, ele não consegue produzir. Então, se o relatório tem que ser entregue quarta-feira, às 12 horas, ele não faz antes, mesmo que ele tenha tempo. Porque ele fala que a imaginação, a produtividade dele é maior sob pressão. Isso a gente sabe que é uma historinha, é uma crença que nós temos. Se eu tenho tempo para desenvolver uma atividade, fazer uma correção, analisar até a parte estética, eu tenho uma possibilidade de entregar um relatório muito melhor, de entregar uma atividade muito melhor. Tem o procrastinador, que é aquele perfeccionista. O que é esse perfeccionista? Ele procrastina porque ele é tão perfeccionista, ele tem tanto medo de entregar algo que não seja perfeito, porque o procrastinador perfeito, ele entende que ele precisa entregar algo 100%, tem que ser muito perfeito, que ele simplesmente trava e não entrega, justamente porque ele quer entregar a perfeição. Então citei para vocês alguns tipos de procrastinadores. E o que fazer para se livrar disso? Olha, primeiro passo, eu não mudo nada que eu não tenho consciência. Primeiro passo para eu mudar, para eu sair dessa zona de procrastinação, sou eu me conhecer, eu preciso me identificar. Eu sou procrastinadora? Quando eu enxergar que eu sou uma procrastinadora, vai começar um movimento em mim para que eu ou me aceite, né? Ou fale, eu sou procrastinadora, tá assim, ok, beleza, vou arcar com as minhas consequências, ou para que eu mude. Segundo passo, o que me leva a procrastinar? A gente tem que começar a observar o que te leva a procrastinar. A gente sente um pouquinho e a gente começa a perceber aquilo que me leva a procrastinar, para que eu tenha uma ação que quebre aquele hábito da procrastinação. Então, por exemplo, se eu chegar em casa cansada depois de um dia de trabalho, se eu deitar no sofá, eu não vou para academia. Porque aquilo ali vai ser algo tão gostoso, o meu corpo ele tá cansado, ele não quer ir para academia. E aí o que o meu cérebro começa a negociar comigo? Ele começa a negociar, mas você tá cansada, foi um dia tão cheio. Mas você merece descansar, por que você vai para academia? Então eu preciso entender, se eu sentar no sofá ou deitar, eu não vou para academia. Então eu já chego, eu já como alguma coisa, eu já passo direto, tomo um banho, visto a minha roupa e desço para academia. Então eu preciso fazer coisas, eu preciso ter hábitos, atitudes que não me deixem procrastinar. Então isso também é uma das ações. Aí agora falando de um pouco mais de uma forma corporativa, planejamento. Eu preciso me planejar. As pessoas se equivocam quando acham que a semana inicia na segunda. A semana ela tem que se iniciar no domingo. Domingo à noite, por exemplo, é um dia que eu preciso tirar ali e eu vou fazer a minha programação da semana, eu vou fazer o meu planejamento da semana. O que eu vou fazer de atividade do meu trabalho? Eu chego de manhã, o que eu vou fazer? Então, nós precisamos de planejamento. Aí eu planejei, eu começo a identificar dentro do meu planejamento que eu preciso de fazer
tarefas. E aí eu vou estabelecer tarefas. E o que eu tenho? Às vezes eu vou fazer um combo. De manhã, nós estamos mais desestressados, nós estamos mais leves, nós estamos mais calmos. O meu estado emocional, ele está muito melhor. Eu estou no meu controle emocional. Então, comece um pouquinho as atividades, pegue algumas atividades que não são tão prazerosas e coloque ali de manhã. Coloque ali no primeiro momento, mas não coloque uma atividade tão pesada. Você terminou essa atividade que é chata, passa para uma atividade prazerosa. E aí você vai intercalando, mas sempre faça ciclos de atividades. Não queira sentar e falar assim, agora eu vou fazer um relatório muito pesado, eu vou passar 5, 6 horas aqui sentada. Não, você precisa ter fragmentos, entendeu? E nós precisamos de recompensa. Eu preciso mostrar para o meu cérebro, para mim, que se eu conseguir, eu preciso me parabenizar, eu preciso me ficar grata com isso, eu preciso ter sentimentos bons. Nossa, que bom, eu consegui hoje ter produtividade. E eu preciso ter a sensação de vitória, porque isso vai gerar um prazer tão grande para mim, que amanhã eu vou querer repetir, eu vou querer sentir essa mesma sensação. E aí você cria hábitos e esses hábitos te levam a rotinas com focos definidos, com objetivos, né? Exatamente. Tudo claro e você acaba projetando, né, o próprio cérebro a pensar que você tem que acontecer, tem que fazer. E você falou uma coisa interessante. O corpo, ele milita pra preguiça. E como? Vamos falar a verdade. Milita, Né? e 100%. É tanto que você falando em relação, cheguei cansado do serviço, vou deitar e não vou pra academia. Às vezes é até bom a gente trocar. Começa a academia mais cedo, de manhã, a gente tem que ter até estratégia. Já começa a trabalhar o cérebro, né? Já tem que ter estratégia pra lidar com a procrastinação. Se a gente sabe que tem um perfil procrastinador, eu sei os gatilhos que me faz procrastinar. Eu tenho que já mudar a chave para não chegar ao ponto de procrastinar. Se eu tô com preguiça de chegar à noite e ir para academia, começa de manhã. Seria uma boa estratégia, né, Gisele? Isso, nós estávamos até conversando, não existe uma receita de bolo, né, para que a gente saia da procrastinação e tenha uma vida de produtividade. Cada ser humano tem um biotipo, tem uma forma, né? O seu organismo, ele age de uma forma totalmente diferente do outro. Se adequa uma rotina melhor. Exatamente. Então, tem pessoas que de manhã elas não conseguem malhar. Então, é mais difícil. Essas pessoas, elas precisam malhar em um outro horário. Às vezes, no horário de almoço ou à noite. Tem pessoas que já de manhã malham e malham super bem. Da mesma forma, pessoas que para estudar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar de madrugada. 5, 6 horas da manhã para mim é muito difícil. Mas, por outro lado, ir para academia, esse horário para mim é fantástico. Porque o meu corpo, ele responde muito bem à academia de manhã. Ir para academia à noite, o meu corpo responde diferente. Eu já estou cansado, o meu pico de energia já está lá embaixo. Aí eu já não consigo, eu consigo estudar. Eu consigo estudar até 1, 2, 3 da manhã. Mas às 4, depois que eu dormi, 4, 5 da manhã, eu já não consigo. Então você se programou dessa forma? Você se descobriu? Como que foi isso? É interessante quando você fala, porque assim, é até dicas, né, assim, pra nós, né? Você se descobriu? Você era assim ou não? Não, na verdade, assim, procrastinar é uma briga diária que eu tenho, gente. Eu vou ser sincera, eu vou ser honesta, né? Diariamente eu brigo comigo mesma, porque o tempo todo eu fico tentando me sabotar. É muito complicado. E quem exerce atividade de home office, nossa, é muito difícil. O que eu comecei a observar? É um processo de autoconhecimento. Então eu comecei a observar o seguinte. Eu fiz uma programação de estudar de manhã. E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia, não tinha rendimento. Eu não conseguia ter performance estudando de manhã no primeiro momento. Então, peraí.
O que eu posso trocar de horário? Então, será que não tem algo que eu possa pegar lá mais tarde, que eu possa fazer e trocar? Então, peraí, então vou colocar academia aqui. Eu coloquei academia, opa, deu certo, então pronto. Por exemplo, eu tenho uma rotina. O certo, eu vou falar o certo porque sempre que a gente escuta pessoas falando sobre produtividade, geralmente você acorda, Tony Robbins fala sobre isso, você acorda, você toma um banho gelado, aí você vai para uma oração, para uma meditação e depois você vai para o exercício físico. Eu tentei fazer isso, eu não consegui, porque eu tomava um banho, mas eu não conseguia gelado. Eu tomava banho também, eu confesso. Eu tomava de manhã, mas não era gelado. Depois eu ia pra minha meditação, pro meu momento de oração. Gente, eu dormia. Porque Eu o não corpo tá conseguia. relaxado. Exatamente. E aí, eu falei, gente, não dá. E aí eu comecei a observar, peraí, então vamos inverter. Eu acordo, eu tomo banho, eu vou pra academia, aí eu consigo rezar e eu consigo meditar. Mas eu tive que entender o meu corpo. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu também, da mesma forma que você, se eu acordar, né, muito cedo, meu cérebro ainda não acordou, ele está processando. Então eu preciso fazer algo que me desperte, né, igual uma atividade, alguma coisa de grande impacto, para depois eu começar a raciocinar. Trabalhos que exigem raciocínio, então tem que ser um período mais tarde, porque se for logo quando eu acordo, eu sempre brinco, meu cérebro ainda está dormindo. Eu preciso acordar primeiro para depois ter essas atividades. Mas isso é importante, porque cada um tem que se conhecer e ver o que funciona. Muito bem. Né? O autoconhecimento ele é importante para todos nós. Gisele, você falou sobre os malefícios e os benefícios, né? Mais acerca dos malefícios, o que isso pode acarretar na vida de um procrastinador? Olha, então vamos separar ali por áreas da vida. Na área profissional, isso pode levar a um não crescimento profissional, né? A identidade profissional da pessoa, ela pode ser comprometida, porque ela sempre entrega as atividades fora do prazo ou em cima da hora, não entrega, às vezes, uma atividade com uma qualidade, uma performance que foi exigida, e isso pode gerar também uma demissão, um desligamento. Então, na esfera profissional, isso é muito ruim para a identidade profissional da pessoa. Na esfera pessoal, então, falando um pouquinho de casa, falando um pouco de relacionamento, isso pode gerar no outro. Então, por exemplo, se eu peço para o meu esposo fazer algo e ele não faz, ele procrastina e ele não faz, isso, com o passar do tempo, pode passar uma imagem de desinteresse. Ele não quer fazer, ele não se importa. Então, isso pode gerar conflitos entre o casal. Porque quando alguém fala para você que vai fazer algo, você acredita, você confia, isso pode gerar quebra de confiança para o casal. E isso pode gerar também na esfera emocional muitos problemas. Porque isso pode gerar sentimentos de culpa. Geralmente o procrastinador, ele sente muita culpa. Ele sente culpa porque ele não entregou dentro do horário, ele sente culpa porque ele não entregou com a qualidade exigida, ele sente culpa porque ele não fez tudo o que ele poderia ter feito. Gera sentimentos de estresse, ansiedade. Por que gera estresse? Ele sempre é cobrado, ele tem que ser demandado 5, 6 vezes. Então é um tipo de pessoa que é muito cobrada dos seus pares ou dos superiores. Gera sentimentos como medo. Por que medo? Porque ele não entrega algo de qualidade. Baixa autoestima. Baixa autoestima também, porque ele começa a se cobrar. O meu trabalho não foi tão bom. Eu não sou um bom profissional. Eu não consigo entregar. Eu não consigo fazer. Então isso vai destruindo a autoestima da pessoa. Então, emocionalmente, isso pode causar muitos problemas. A procrastinação crônica, ela tem um malefício que não vai só para o profissional, mas ele passa pela esfera profissional, ele passa
passa pela esfera familiar, pessoal e pela esfera emocional. E falando de esfera familiar, nossos filhos, como nós devemos ensiná-los a não ser procrastinador desde agora, né? Cedinho, e também como dar um basta nisso? Como dar um basta? Chega, não quero mais ser procrastinador, tô cansado de ser, me identifiquei. Chega. Como que a gente faz? Como que a gente lida Primeiro com os passo, caminhos, né? Primeiro passo com os filhos, né? Nós precisamos ter disciplina e mostrar disciplina. Como que o meu filho não vai ser um procrastinador se ele enxerga em mim e ele vê em mim o tempo todo as atitudes procrastinadoras? Se o pai é procrastinador, então a gente sabe que nós educamos e nós lideramos pelo exemplo. Sim. Segundo passo, eu posso desenvolver, tem várias ferramentas, inclusive na internet que são muito interessantes, que nós podemos estabelecer tarefas diárias. Então eu posso fazer um mural, lá eu vou estabelecer para o meu filho, de acordo com a idade, quais são as atividades que ele vai fazer todos os dias. À medida que ele realiza aquela atividade, ele é bonificado de alguma forma. Então, por exemplo, o meu filho tem 4 anos, quase 5. Então, dentro da rotina dele, já tem vestir a roupa, porque ele já consegue, já tem guardar os brinquedos. Então, toda atividade que ele faz, ele recebe uma recompensa, que nem sempre é material. Às vezes eu coloco uma carinha feliz, às vezes eu dou uma balinha, eu dou um chiclete, eu dou um doce, às vezes eu o parabenizo. Então, eu gero nele a visão de que realizar a atividade, isso causa, né, uma gratificação. Acaba sendo prazeroso para ele. Eu mostro para ele que, e aí nós temos que ser muito sinceros com os nossos filhos, né? Eu não posso ensinar o meu filho que ele vai fazer só o que ele quer. Porque a vida não é assim. A vida não é perder. Exatamente. Durante a minha atividade do dia a dia, eu faço várias coisas que eu não gosto. Eu faço vários relatórios que eu não gosto. E eu preciso fazer isso. O que nos difere a criança do adulto? O adulto, ele faz porque ele sabe da importância, porque ele sabe do resultado que ele vai conseguir atingir. A responsabilidade. A responsabilidade. A criança, ela não tem essa visão. A criança, ela não faz porque ela não... É o imediato, né? Eu não vou fazer porque eu tô brincando aqui, mãe, eu não quero. Então, tem várias coisas que nós podemos procurar, inclusive na internet tem várias atividades que nós podemos fazer com os filhos. E a sua última pergunta é: o que fazer para dar um basta? Isso, para dar um basta, chega, né? Chega de ser procrastinador. Primeiro passo, eu já falei, é autoconsciência, é me enxergar, é ver e a luta diária. Nós somos tão imediatistas que nós achamos que se eu falar hoje que eu não vou ser mais procrastinadora, eu realmente não vou ser mais procrastinadora. Eu preciso reafirmar isso todos os dias. Eu preciso todos os dias observar quais são os meus gatilhos, o que me leva a procrastinar. E eu preciso ter muito sólido em mim qual que é o meu propósito, qual que é o resultado que eu quero atingir. Porque se eu entender qual é o resultado final, aquele prazer imediato, eu vou conseguir passar por ele, eu vou conseguir não parar nele. Porque eu quero algo muito melhor, porque eu quero algo muito maior. Então, é diário, gente. Eu não tenho uma receita de bolo, eu não tenho como falar pra você assim, uma vez que você se libertou da procrastinação, nunca mais procrastinador. Não, é todos os dias, é hábito, gente. É criar hábito saudável, é criar hábito de observar aquilo que não me faz bem e não permitir que isso me leve para procrastinar. E os benefícios são inúmeros, né? Depois que você se livra
dessa intoxicação, né, Ellen? Se eu posso dizer assim, os benefícios são inúmeros, né? Então, deixa aí algumas dicas de benefícios que, se livrando disso... Alguns exemplos, de benefícios. De benefícios práticos que quem tá lá do outro lado, lá nos vendo, deve ter se encaixado no perfil. Falou, pô, eu sou assim. E agora, algo que prático, assim, que a pessoa se livrando disso, ela vai alcançar. Olha, você abrindo mão do seu prazer imediato, provavelmente você vai conseguir agir, você vai conseguir ter atitude para que aquilo que é o seu objetivo final você consiga atingir. Então, se você quer ter um corpo saudável, a partir do momento que você começa a ir para a academia, a ter disciplina, a se alimentar de forma correta, a beber água, a quantidade exigida diária, a dormir o tempo necessário, você vai começar a observar que o seu corpo ele vai responder, e quando você tiver com 50, 60, 70 anos, você vai ter um resultado muito diferente. Provavelmente você não vai ser o tipo de pessoa que vai estar tomando diversos medicamentos. Você não vai ser uma pessoa que vai sentir muitas dores, porque você teve todo um cuidado, um planejamento anterior. Se você está estudando para um concurso e você abre mão de ficar na internet, de ficar, de viajar, se você foca e você estuda, o que você vai ter de benefício? Provavelmente a aprovação do concurso que você quer. A aprovação e a realização profissional. Então, isso que você consegue. Então, quando você sai da zona de procrastinação, você entra na zona de realização. Maravilha, né? Quando a gente sai da zona que nos leva para aqueles lugares que não é legal, nós alcançamos a realização. E todos nós queremos, né? A gente sai da paralisação e começa a romper barreiras. É uma zona de conforto ruim, né? Eu vou dizer que é uma zona... Não posso... Normalmente quem está na zona de conforto é quando nós sentamos no sofá confortável e relaxamos. Mas apesar que é bem isso, né? Senta, relaxa, fala, deixa pra depois, deixa pra mais tarde, né? Toda mulher quer ter um corpo, quer alcançar um corpo maravilhoso, magrinho, né? E chegar numa velhice saudável, bem, né? E aí você nos deixou dicas valiosíssimas que agrega, que traz realização e que traz também bem-estar. Então hoje o papo foi super agradável com a Gisele, mais uma vez, né? Uma honra, Gisele, ter aqui você conosco, não é, Ellen? Com certeza, é sempre muito bem-vinda aqui no nosso sofá. É gratificante ouvir ela. Gratificante. A gente sempre aprende cada vez mais dicas valiosas para levar para o resto da vida, né, não, pessoal? E eu sei que vocês que estão aí de casa aprendeu muito hoje a como não ser mais um procrastinador, dar um basta nessa paralisação que não tá te deixando alcançar o seu sucesso, o seu objetivo almejado, né, não, Zilda? Isso mesmo. Chega, né? A palavra de ordem é chega, mude já, jogue o medo para lá, deixe a procrastinação de lado e siga para o sucesso, siga para a sua realização, porque eu sempre costumo dizer, você é mulher muito mais capaz do que você imagina ou até mesmo pensa. Então começa a doutrinar a sua mente para coisas grandiosas, para coisas maravilhosas. Tenha foco, tenha objetivo, tenha meta. Seja uma mulher que planeje suas ações, porque você vai alcançar inúmeras vantagens sobre a sua vida, na sua vida familiar, na sua vida social e também na sua vida profissional. Não esquecendo também da sua vida espiritual, porque a base de tudo é o pilar, não é, Ellen? Com certeza. Maravilhosamente, nós também nos despedimos de vocês aqui, não é, Ellen? Sim. Mais uma finalização de programa, maravilhoso, não é? Eu sei que vocês ficam ansiosos esperando o próximo vídeo e até a próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir, não é não, Zilda? Isso mesmo, nós despedimos de vocês, deixamos aqui a graça de Deus na sua casa, na sua vida e beijo e até o próximo programa aqui. Será imperdível, não é, Gisele? Com certeza.
Esperamos vocês, espero que todos vocês gostem. Lembrem-se que o primeiro passo para a realização é sair da zona de procrastinação. Isso mesmo. Nos despedimos de vocês e deixamos a graça de Deus na casa de vocês. Ó, até a próxima, assim se Deus permitir.